Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido aqui uma palavra para que possamos meditar juntos numa palavra poderosa de Deus que Ele tem colocado no meu coração para poder trazer a todos vocês, porque o devocional é aquele primeiro alimento do dia com o qual você se alimenta e com o qual você vai passar todo o seu dia alimentado com aquela palavra, sustentado por aquela palavra. E além da oração, que é uma consagração do seu dia ao Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é: afie o seu machado. Queridos, deixa eu contar para você rapidamente uma história antes de nós lermos esse texto para que você possa entender todo um contexto. Quando eu trabalhava no setor varejista, existe dentro do setor varejista muito treinamento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você treinar, mais treino você tiver, mais você vai obtendo conhecimento, e isso facilita dentro desse mercado varejista, desse mercado de vendas. E isso, todas as lojas, todo o sistema varejista chama esse método de afie o seu machado. E esse afiar o seu machado é o adquirir o conhecimento, aplicar o conhecimento adquirido e todo dia você ir trabalhando. E esse tema, afie o seu machado, começou numa história basicamente assim: 2 lenhadores, um mais novo e outro mais velho. O mais novo cheio de vigor, cheio de vontade, um ótimo lenhador, e um senhor já mais experiente, apenas cumprindo o seu propósito ali, fazendo o seu trabalho, e decidiram fazer uma competição. Nessa competição, para quem pudesse derrubar uma árvore mais rapidamente ou a maior quantidade de árvores no dia, seria o grande vencedor. Quando foi dada a largada, logicamente aquele jovem cheio de força e de vigor, ele foi para cima e começou a derrubar árvore, e cada vez que ele olhava para o Senhor, ele via aquele Senhor sentado, afiando o seu machado. E ele continuou derrubando árvore. Na hora que ele olhou do lado de novo, estava lá o senhorzinho, afiando o machadinho dele. Quando chegou no final do dia, foram ver quem tinha derrubado mais árvores naquele dia. E para surpresa, que o ganhador foi aquele senhor mais experiente. E o jovem ficou indignado, porque cada vez que eu olhava para o lado, eu via ele afiando o machado. Como que ele pode ter ganhado de mim? E ali ele foi conversar com aquele senhor, e aquele senhor experiente ensinou algo importante para ele. Quantas vezes você parou para afiar o seu machado? Você não afiou o seu machado e por isso você tinha que dar muitos golpes para derrubar uma árvore. Eu sempre estava afiando meu machado. Então por isso eu precisava dar poucas machadadas para derrubar. Por isso que toda vez que você olhava para mim, você me via afiando o machado. Eu cansava menos, derrubava mais e só investia tempo para poder afiar o meu machado. Nessa história, eu quero fazer um link com o livro de Mateus, capítulo 21, verso 18 a 22, que fala da figueira seca. E você vai entender a lógica de tudo isso aqui. Nós vamos unir essas duas histórias e você vai entender o porquê desse tema tão importante para nós hoje. Mateus capítulo 21, verso 18 a 22 diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou,
a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira ficou seca tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Bom, vamos lá. Vamos entender. Esses discípulos estavam acostumados a andar com Jesus. Eles já sabiam que Jesus realizava milagres. Mas talvez eles ainda não tivessem entendido tão bem que eles também poderiam fazer as mesmas coisas que Jesus. Não porque eles tinham o poder, porque o poder emanava de Jesus, o poder vinha do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o que eles não entendiam? Eles não entendiam de onde vinha aquela fé, de onde vinha todo aquele poder, toda aquela confiança, toda aquela convicção para tudo aquilo que ele dizia poder ser realizado. E hoje muitas vezes nós vemos muitas coisas assim, onde você vê muitas vezes o da direita pedindo, orando, clamando, recebe. Você vê o da esquerda orando, clamando, pedindo, recebendo. Você vê o da frente, vê o de trás, e você muitas vezes está orando e não está recebendo. Você não vê as coisas acontecerem. Daí você pode perguntar assim para mim: pastor, mas por que então eu não recebo? O que está acontecendo comigo? O que acontece com a maioria das pessoas que se dizem cristãs é que elas não afiam o seu machado. O afiar o machado é o adquirir conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como eu posso afiar o meu machado? Como que eu posso aumentar a minha fé se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não tenho tempo para orar a Deus, se eu não tenho tempo para nada de Deus? Minha única ligação com Deus para dizer que eu sou cristão é ir ao culto num domingo. É por isso que muitas pessoas não conseguem atingir a excelência na sua vida, o sucesso na sua vida, as bênçãos na sua vida. Muitas vezes você tem muita energia, como aquele jovem na história que eu acabei de contar. Você tem muita energia, você gasta muita energia, você tem aquela... Mas não confunda energia com fé. Assim como eu sempre falo, não confunda avivamento espiritual com gritaria e barulho. Todo avivamento ele vai vir através de conhecimento, palavra e fé. Você não consegue arrancar nada, você não consegue adquirir nada do mundo espiritual gritando com força, com energia. Não. Mas é quando você para afiar o seu machado, você aumenta a sua fé, porque você adquire conhecimento. Os discípulos não entenderam o que aconteceu com aquela figueira. Mas quando Jesus começa a falar para eles: olha, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé, não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também pode dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Era uma lição que Jesus estava ensinando para eles. Mas talvez a pergunta para muitos cristãos é: como que eu adquiro fé? A fé vem pelo ouvir, vem pelo praticar. A fé vem por aquele tempo que você investe.
Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão ver você orando. Vão ver você orando. Só orando. Mas vão ver você conquistando. Os frequentadores, queridos, apenas os frequentadores, pode perceber, os frequentadores, os turistas de igreja, eles pouco conseguem algo na sua vida. Mas aqueles que investem tempo para afiar o seu ser espiritual, para adquirir conhecimento, investir tempo em oração, recebendo de Deus, recebendo, porque quando você ora, você recebe de Deus também. Você vai aumentar a sua fé num nível que você vai atingir muitas coisas que muitas pessoas não vão conseguir, mas que vão olhar admirados para você. E você vai poder olhar para aquela pessoa e falar assim: afie o seu machado. E daí você vai poder contar para ela a mesma história que eu estou contando para você aqui, do lenhador novo e do lenhador experiente. Pare de perder energia, de perder o seu vigor de maneira errada. Você pode ir muito além, você pode ir longe, se você souber administrar a sua força, a sua energia, de uma maneira espiritual, de uma maneira sábia. E a maneira mais sábia é orar, jejuar, ler a palavra, ouvir a palavra e aplicar a palavra. O lenhador experiente, não adianta nada ele afiar o machado e deixar o machado de lado. O machado não vai cortar árvore nenhum se o lenhador não levantar e aplicar os golpes. Não adianta nada, muitas vezes, você conhecer a palavra de Deus e não aplicar na tua vida. Você tem fé, você tem conhecimento, mas não aplica. Não vai conseguir nada. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a fé e você tem que ter a aplicação dessa fé. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha fé, ele aplicou a fé, ordenando, amaldiçoando aquela figueira, seque-se. Ela se secou e não dê mais fruto. E foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. E é isso que eu quero passar para você hoje no nosso devocional. Afie o seu machado, adquirindo conhecimento. O conhecimento vai te levar a ter fé. E a fé, sendo aplicada, ela vai trazer resultados na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa semana que se inicia, Pai. Esse dia útil da semana que se iniciou. Nós colocamos em Tuas mãos não só o dia, mas como a semana, consagrando ao Senhor, pedindo ao Senhor a provisão, a intervenção divina do Senhor em nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Olha para cada um desses irmãos que está representando essa família e abençoa-os, Pai. Abençoa-os tremendamente, Pai, em todas as áreas da vida deles. Que eles sejam abençoados, protegidos e guardados por Tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um excelente dia. Tchau, tchau.